Olá! Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Everton Guilherme, sou professor, advogado, especialista em Direito e Processo do Trabalho e Direito e Processo Previdenciário. Para você que ainda não é inscrito no nosso canal, peço que se inscreva, pois isso facilitará a tua busca deste e de outros conteúdos aqui produzidos. O objetivo do vídeo de hoje é a apresentação da Lei 13.982, de 2 de abril de 2020. A lei que altera a Lei 8.742, de 7 de abril de 1993, para dispor sobre parâmetros adicionais de caracterização da situação de vulnerabilidade social, para fins de elegibilidade do benefício de prestação continuada, o BPC, e estabelece medidas excepcionais de proteção social a serem adotadas durante o período de enfrentamento da emergência de saúde pública e da importância internacional decorrente do coronavírus, o Covid-19. Então essa lei 13.982, de 2 de abril de 2020, é a lei que prevê o pagamento de um auxílio emergencial apelidado de Corona Voucher. Esse benefício, esse pagamento, esse auxílio emergencial será pago pelo período de 3 meses no valor de R$ 600 a trabalhadores autônomos, informais e sem rendas. A Lei 13.982, de abril de 2020, ela é uma lei que possui 7 artigos, sendo o seu último artigo a determinação de que esta legislação ela entra em vigor na data da sua publicação. Então eu farei aqui a explanação, a leitura dos artigos que estão preconizados nessa legislação, a fim de que nós possamos entender um pouco mais sobre esse Corona Voucher, esse auxílio assistencial no valor de R$ 600 pagos para aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Por óbvio, o objetivo do vídeo não é esgotar o tema, não é esgotar o assunto, e sim trazer um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de informação para você que está nos assistindo. Nós partimos o estudo acerca do benefício assistencial na Constituição Federal de 1988. A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 194, é o artigo que traz a conceituação da Seguridade Social. Então a Seguridade Social, ela compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinados a assegurar saúde, assistência e previdência social, destinadas a assegurar direitos relativos à saúde, à assistência e à previdência social. O artigo 194, nós temos então a definição da Seguridade Social. A Seguridade Social, ela é esse conjunto integrado de ações que vai garantir 3 direitos que são essenciais: saúde, previdência e assistência social. No artigo 203, também da Constituição Federal, seção 4, que é o capítulo da assistência social, nós temos então a determinação legal pela Constituição Federal que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivos a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, o amparo a crianças e aos adolescentes carentes, a promoção e a integração ao mercado de trabalho,
a habilitação e a reabilitação de pessoas portadoras de deficiência e a promoção à sua integração e à vida comunitária e a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios à própria manutenção ou de tê-lo promovida por sua família conforme dispuser a lei. Então nós temos a seção 4 da Constituição Federal que trata justamente da assistência social. O Corona Voucher, esse benefício assistencial destinado em caráter emergencial pelo período de 3 meses com o valor de R$ 600 mensais a trabalhadores autônomos, informais e sem renda, é um benefício assistencial promovido pelo governo federal. Então a Lei 8742 de 1993 passa a vigorar com as seguintes alterações. No seu artigo 20, a Lei 8742 de 1993 estabelece que será devido o benefício de prestação continuada como uma forma de garantia no valor de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família. Aqui, nesse ponto específico, a assistência social é concedida apenas e tão somente àqueles que são considerados hipossuficientes. Então, a condição sine qua non para a concessão do benefício assistencial é a prova do estado de necessidade. Nós temos dois grupos, os idosos com 65 anos ou mais e os deficientes. E nós tivemos a inserção do parágrafo 3º no artigo 20. Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda per capita seja igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo até 31 de dezembro de 2020. O que é essa renda per capita? A renda per capita ela é calculada dividindo-se o total da renda pelo número de moradores na residência. Então eu tenho a somatória e a divisão pelo número dos moradores desse quantitativo de renda auferido por essa família. A inserção do parágrafo 14 no artigo 20, o benefício de prestação continuada ou benefício previdenciário no valor de até um salário mínimo mensal concedido ao idoso com 65 anos ou mais de idade ou a pessoa com deficiência não será computado para fins de concessão do benefício de prestação continuada a outro idoso ou a pessoa com deficiência da mesma família, no cálculo da renda que se refere o parágrafo 3º desse artigo. Explico. Nesse parágrafo 14, nós temos a informação de que a concessão desse salário mínimo a título de benefício de prestação continuada não irá compor o cálculo para a renda per capita dessa família. Então, se em uma mesma família houverem 2 idosos ou 2 deficientes, um idoso ou um deficiente que já receba o benefício de prestação continuada, esse benefício já recebido ele não entra na renda per capita para a somatória do cálculo do valor da manutenção da renda de todos os familiares. Então exclui-se da conta esse benefício de prestação continuada já paga conforme os termos da própria legislação. A inserção do parágrafo 15. O benefício de prestação continuada será devido a mais de um membro da mesma família enquanto atendidos os requisitos exigidos na lei. Então o benefício da prestação continuada é devido a mais de um membro da mesma família desde que estejam atendidos os requisitos legais. Nós tivemos a inserção
do artigo 20A. Esse, em específico, em razão do Covid-19, do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6, em razão da pandemia do coronavírus. O artigo 20A, em razão do estado de calamidade pública e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, o Covid-19, o critério de aferição de renda familiar mensal per capita, previsto no inciso 1 do artigo 3º, do parágrafo 3º do artigo 20, poderá ser ampliado para até meio salário mínimo. Perceba, em razão do estado de calamidade pública, nós temos então uma ampliação de até meio salário mínimo, ao invés de 1/4, meio salário mínimo para a concessão desse benefício emergencial em razão do estado de calamidade pública. A ampliação de que trata o caput ocorrerá de forma escalas graduais, definidas em regulamento de acordo com os seguintes fatores, combinados entre si ou isoladamente: o grau de deficiência, a dependência de terceiros para o desempenho de atividades básicas da vida diária, as circunstâncias pessoais, ambientais, os fatores socioeconômicos e familiares que podem reduzir a funcionabilidade e a plena participação social da pessoa com deficiência candidata ou do idoso. O comprometimento do orçamento do núcleo familiar de que trata o parágrafo 3º do artigo 20, exclusivamente com gastos de tratamento de saúde, médicos, fraldas, alimentos especiais e medicamentos do idoso ou da pessoa com deficiência não disponibilizados gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, ou com serviços não prestados pelo Serviço Único de Assistência Social, SUAS, desde que comprovadamente necessários à preservação da saúde e da vida. Então nós temos o acréscimo de até meio salário mínimo, esta ampliação levando-se em consideração os fatores que eu acabo de mencionar, combinados ou isoladamente. E o parágrafo 2º, nós temos o grau de deficiência e o nível de perda de autonomia representado pela deficiência de terceiros para o desempenho de atividades básicas da vida diária, de que tratam respectivamente os incisos 1 e 2 do parágrafo 1º desse artigo, serão para a pessoa com deficiência por meio de índice e instrumentos de avaliação funcional a serem desenvolvidos e adaptados para a realidade brasileira, observados os termos dos parágrafos 1º e 2º da Lei 13.146 de 2015. E aqui nós temos justamente a lei que trata da inclusão da pessoa com deficiência. É o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Entre outros aspectos, nós teremos o grau de instrução e o nível de educação e cultural do candidato ao benefício, a acessibilidade e adequação do local de residência e a limitação funcional, as condições de moradia, a habitabilidade, o saneamento básico e o entorno familiar e domiciliar, a existência, disponibilidade de transporte público e os serviços públicos de saúde e de assistência social no local da residência do candidato ao benefício e a dependência do candidato ao benefício em relação ao uso de tecnologias assistivas. E por fim, o número de pessoas que convivem com o candidato ao benefício e a coabitação com outro idoso ou pessoa com deficiência dependente de terceiros para o desempenho de atividades básicas à vida diária. Por fim, o parágrafo 4º
o valor referente ao comprometimento do orçamento do núcleo familiar com gastos com tratamento de saúde, médico, fraldas especiais e medicamento ao idoso ou pessoa com deficiência que trata o inciso 4 do parágrafo 1º desse artigo, será definido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, a partir dos valores médicos gastos realizados pelas famílias exclusivamente com essa finalidade, conforme critérios definidos em regulamento, facultado o interesse e a possibilidade de comprovação nos termos do referido regulamento de que os gastos efetivos ultrapassem os valores médios. Pessoal, encerraremos por aqui esse vídeo e vamos dar continuidade no próximo vídeo para que você saiba quem tem direito, como receber e as modalidades de acesso ao Corona Voucher, esse benefício de pagamento de auxílio emergencial concedido em razão do coronavírus. Fique conosco, foca no foco e vamos juntos ao sucesso.